Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo número 2, no versículo de número 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo de número 13. Esse tema ele tem batido no meu coração há alguns 2, 3 meses. E eu fiz uma palavra para os nossos GCs através desse tema. E desde ontem que eu sinto no meu espírito de compartilhar isso com a igreja. O tema dessa palavra é a loucura de abandonar a Deus. A loucura de abandonar a Deus. Jeremias no capítulo 2, no versículo 13, ele está escrito assim. Jeremias capítulo 2, versículo de número 13. O meu povo cometeu 2 erros. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que elas não conseguem reter água. Só até aqui, olha para mim, queridos. Esse texto aqui ele é muito forte, porque ele fala de um protesto de Deus, de um protesto de Deus contra o seu povo. Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus em meio a um tempo de avivamento, que foi um tempo de um despertamento espiritual. Só que esse despertamento, ele durou muito pouco. E o povo de Deus, eles começaram a abandonar a Deus, a virar as costas para Deus, e a servirem outros deuses. E dentro desse abandono de virar as costas para Deus, do povo estar adorando outros deuses, Deus ele faz um protesto através da boca do profeta Jeremias. É interessante que o protesto de Deus, ele era muito claro. Era porque o povo estava virando as costas para ele. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta nessa noite. Hoje, será que Deus tem algum protesto contra você? Aleluia? Hoje se Deus escrevesse algo, falasse algo para você, será que Ele iria lhe elogiar? Ou Ele iria lhe trazer um protesto de algo? Porque nós vemos Deus também elogiando. Quando Deus escreveu a carta dele às 7 igrejas lá do Apocalipse, todas as cartas começavam com um elogio. Olha, eu conheço as suas obras, o seu amor, o seu fervor, eu conheço a sua perseverança, isso tem me agradado. Mas também Deus nunca passou pano quando o povo de Deus estava errado. Deus nunca passou a mão quando o povo dele vivia de forma errada. Então eu quero começar esse texto, essa pregação de hoje, fazendo essa pergunta. Quais são os protestos de Deus sobre a sua vida? Não é sobre a vida de ninguém, queridos. Aqui nós estamos, é individual. Sobre a sua vida. Se hoje Deus fizesse uma carta para você, qual seria o teor dessa carta? Se Deus hoje fizesse uma ligação para você, mandasse um WhatsApp, qual seria o teor dessa mensagem? Aquele povo, ele era muito interessante, porque assim, Deus ele começa a falar através da boca do profeta Jeremias, dizendo assim, olha, o meu povo cometeu um grande erro. Tem uma tradução que essa palavra erro é crime. Olha o teor disso. Era Deus dizendo, o meu povo cometeu 2 crimes. Quando a gente olha para isso, a gente, mas pelo amor de Deus, o que é que o povo fez de ser tão sério? De ser tão grave ao ponto de Deus chamar de crime? Você já parou para pensar sobre isso? Crime não é um erro besta. Crime é algo muito sério. Um crime, alguém vai ser lesado. Alguém vai ser ferido.
alguém vai perder alguma coisa, ou a vida, ou algum bem. Isso é um crime. Alguém vai sair machucado. Isso é crime. Ao ponto de Deus dizer assim, olha, o meu povo cometeu um grande erro. Aí ele vai dizer o erro, quais foram os erros que o povo de Deus cometeu naquele tempo. É que eles tinham abandonado a Deus. Queridos, abandonar a Deus, virar as costas para Deus, na perspectiva de Deus, é um grande erro. Por qualquer motivo, por qualquer causa, ou por qualquer outra coisa. Abandonar a Deus é um grande erro. Ou talvez, eu posso dizer com todas as letras, virar as costas para Deus é o maior erro que uma pessoa pode cometer em sua vida. O maior erro que uma nação, que um povo pode cometer em sua vida é virar as costas para Deus. Nossa vida vai ser repleta de falhas, de erros, mas se tem um erro que eu e você devemos sempre estarmos vigilantes, é não abandonar a Deus. Existe pelo menos 3 formas de nós abandonarmos a Deus. A primeira forma que uma pessoa pode abandonar a Deus é literalmente virando as costas para Ele e vivendo no mundo, desfrutando dos prazeres que esse mundo pode dar, desfrutando daquilo que esse século caído pode dar. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, 2 Timóteo 4,10, Paulo está falando de um rapaz chamado Demas, que outrora foi um companheiro de Paulo, que outrora foi um cooperador de Paulo na pregação do Evangelho. Aqui no 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, Paulo diz assim, ó, pois Demas, amando o mundo, abandonou. Ou seja, a primeira forma que uma pessoa pode abandonar a Deus é virando as costas para as coisas de Deus e vivendo os prazeres que esse mundo pode oferecer. Essa é a primeira forma. A segunda forma que uma pessoa pode abandonar a Deus é deixar de viver o que Deus mandou que nós viéssemos viver. É virar as costas para as coisas que Deus está envolvido nessa terra. Por exemplo, uma das formas que nós abandonamos a Deus é não nos importando com a Bíblia, que é a palavra dele. É não querendo mais congregar em uma igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 24, vai estar escrito assim: e não vos deixei-vos de... Isso é um mandamento. Congregar é um mandamento, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado, congregar é um mandamento, não é uma opção. Simples, não sou eu, é o que Deus diz. Abandonar a igreja é abandonar o próprio Deus, querido. Porque deixa eu dizer uma coisa, a igreja ela não é um erro, ela não nasceu por acaso, a igreja ela nasceu dentro da vontade de Deus. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. Então, a segunda forma que uma pessoa pode abandonar a Deus é virando as costas para as... Quanto mais hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos visto o número de pessoas que não querem mais congregar, que são intitulados como desigrejados. Quis a congregação, congregar, ele é um mandamento de Deus, é uma bênção de Deus para nós. As maiores crises que Davi passou na sua vida, não foi quando Saul estava perseguindo ele, não. Não foi quando ele estava fugindo da morte, não.
As maiores crises que Davi passou na sua vida foi com saudades de estar na casa de Deus. Se você for ler os Salmos, você vai ver Davi chorando aos prantos, desesperado, com saudade de estar na casa de Deus. Você vai ver, eu me lembro de como eu guiava em procissão a multidão à casa de Deus. Esse era o clamor de Davi. E hoje, infelizmente, muitos de nós vimos para a igreja arrastados. É uma luta medonha para vir. É pior do que jumento quando empanca. Não é verdade, querido? Pense num negócio que dá trabalho, jumento empancado. Você já teve um jumento empancado? Eu já tive, ainda levei um coice. Desse jeito. Minha avó criava os bichinhos lá, nós andávamos de costa no jumento. A cabeça para lá e nós, no rabo do jumento assim. Aí uma hora o jumento empancou, nós foi querer bater no jumento, o jumento, pá! Pegou só na cabeça da canela. Até hoje não tem uma marca aqui, não. A gente precisa voltar e pedir que Deus restaure o segredo dos salmos no meu coração. Aquele anseio, aquele desejo, aquele amor, aquela paixão de estar congregando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Senhor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, quando é dia de culto, é um peso, é uma tristeza, é uma depressão. Quer dizer, eu não entendo isso. Não tem nada melhor nessa terra do que fazer parte da família de Deus em uma congregação. Então, a primeira forma de nós abandonarmos a Deus é quando nós viramos as costas para Deus e vamos para o mundo. A segunda forma que nós abandonamos a Deus é virando as costas para aquilo que Deus quer que a gente viva e faça. E a terceira forma que uma pessoa pode abandonar a Deus é estando desviado dentro da igreja. Dentro da igreja tem todo tipo de gente. Eu gosto de dizer que igreja é que nem a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho. Tem o crente que é fiel, tem o crente que é infiel, tem o irmão que é fervoroso, mas tem o irmão que é frio. Tem todo tipo de gente dentro da igreja. Principalmente um monte de desviado. Amém, querido? Amém. Jesus, quando estava falando da sua igreja, lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo de números 4 e 5, ele diz assim, ó, contra você, eu tenho que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então nós precisamos estar atentos a essas três realidades sobre a nossa vida. Que nós podemos estar abandonando a Deus. É quando estamos amando as coisas desse mundo mais do que as coisas de Deus. É quando não queremos mais, não ansiamos mais estar na casa de Deus. E é quando estamos na casa de Deus, mas sem Deus. Assistimos culto, choramos e adoramos, mas quando saímos da porta da igreja, parecemos uns satanás. Nem parece que ouviu a palavra de Deus, nem parece que estava na casa de Deus, nem parece que estava chorando na casa de Deus, nem parece que estava cantando na casa de Deus. Se transforma, vira um bicho. Dentro da igreja é amor, para a esposa é meu amor, meu não sei o que, meu não sei o que. Em casa parece um cavalo. Na igreja é um príncipe. Quando sai da igreja e vai para casa, o príncipe vai-se embora, fica só o cavalo. Cada patada que dá na mulher. Há muitas mulheres na igreja, é um gato. Quando chega em casa, é uma leoa. Não.
Só Jesus. A gente precisa organizar essa dualidade na nossa vida. Você é cristão em todo lugar que você for. É na igreja? E deixa eu dizer uma coisa. Ser cristão aqui dentro ainda é fácil, difícil é ser fora. Dentro de casa, no meio das famílias, no trabalho. É difícil. Esses dias eu recebi um vídeo, perguntaram para um senhorzinho, que disse, qual foi as 3 coisas mais difíceis que o senhor fez na vida? Quem já viu esse vídeo? Ele disse, a primeira é ser político. Você faz, e nada está bom. Aí a segunda, eu esqueci o que era lá. Ele disse que a terceira era ser crente. É um negócio difícil, é ser um cristão verdadeiro. Mas querido, não é fácil não. Mas nós precisamos ser cristãos mais lá fora do que aqui dentro, querido. Aqui dentro nós levantamos a nossa mão para adorar. Lá fora nós levantamos a nossa mão para agredir. Aqui dentro nós abrimos a nossa boca para adorar. Lá fora abrimos a nossa boca para murmurar. Tem alguma coisa errada, queridos. Então existem essas 3 formas que nós podemos estar abandonando a Deus. E é como Deus disse através da boca do profeta Jeremias. Abandonar a Deus é um grande erro que qualquer pessoa pode ter na sua vida. Você pode errar muito, você pode falhar muito, mas deixa eu dizer, um erro que você não pode cometer na sua vida é abandonar a Deus. Não cometa esse grave erro. É uma loucura. É uma loucura. O protesto de Deus, ele começa não só quando ele diz assim, ó, olha, é um grande erro vocês me abandonarem. Aí ele vai usar 2 linguagens. Olha, porque vocês estão abandonando a mim o manancial, a fonte de água viva. O que é um manancial? O que é uma fonte? O que é que Deus estava querendo dizer sobre isso? Quando Deus estava dizendo, olha, vocês cometeram esse grande erro, vocês estão abandonando a fonte. Porque naquele tempo é diferente dos dias que nós vivemos, não tinha água encanada, não tinha cagesse. Naquele tempo, a água no deserto era muito difícil. Então se tinha que ir buscar em algum lugar uma fonte de água. E aquele manancial jogava água, ela limpa, pura. E as casas eram construídas, os vilarejos eram construídos próximos. Mas eles tinham que sair da sua casa todos os dias e ir até a fonte, porque eles iriam depender daquela fonte. Porque a partir daquela fonte, a vida daquele povo ia ter primeiro saciedade. A partir daquela fonte, eles iriam ter algo inesgotável, que traria bênçãos sobre a sua vida e tudo aquilo que eles iam fazer. A partir daquela fonte, eles teriam uma água potável, uma água saudável para a vida deles. Através daquela fonte, eles poderiam plantar, eles poderiam trabalhar, cuidar de algum bicho. Através daquela fonte, eles iriam atrair a bênção e a prosperidade de Deus para a sua casa. Então, quando Deus está dizendo, olha, vocês cometeram um grande erro, porque vocês abandonaram a fonte, a água viva, uma água saudável que vai trazer saúde para a vida de vocês. Vocês estão me abandonando, vocês estão virando as costas para algo que só vai trazer para a sua vida benefícios. É trabalhoso, é difícil, mas quem vive da fonte, quem depende da fonte, sempre vai ter algo inesgotável dentro de si. Aí aquele povo agora, qual era o segundo protesto de Deus? Olha, vocês não querem mais saber de mim. Vocês não querem daquilo que eu posso dar, ou fazer, ou gerar para a vida de vocês. Vocês não conseguem, vocês não querem, vocês me abandonaram. Vocês não querem a vida. Vocês não querem a saúde.
Vocês não querem uma água que pode refrescar, trazer um refrigério à sua alma. Vocês não querem aquilo que pode trazer a bênção e a prosperidade sobre a vida. Vocês não querem. Antes disso, vocês construíram cisternas rachadas, que não retêm água. Essa palavra cisterna é a mesma palavra que a gente tem, aquela caixa d'água, aquelas cisternas que a gente vem no interior, no sertão. Amém? Só que, diferentemente dos dias de hoje, naquele tempo não tinha poti, não tinha argamassa, não tinha cimento para revestir aquelas cisternas. Eles cavavam no chão. E muitas vezes, quando eles cavavam o chão, o buraco era muito raso. Não tinha profundidade necessária. E por ser raso, não suportava a água se perdia, se esvaía pelas rachaduras, pelas brechas. E quando retinha a água, muitas vezes aquela água parada atraía insetos, que caíam naquela água e tornavam aquela água podre. Alguns animais entravam nas cisternas e morriam lá dentro. E quando retinham a água, toda aquela água estava contaminada com morte. Era justamente isso que Deus estava dizendo. Olha, vocês estão virando as costas para algo que pode dar vida a vocês, que vai gerar saúde a vocês, que sou eu. E agora vocês estão bebendo de uma água suja, imunda, de uma água que não contém vida, de uma água que contém morte. Vocês me abandonaram, vocês deixaram uma realidade de vida e de bênção, e agora vocês estão se envolvendo em uma realidade que só traz prejuízo, dor, doença sobre a vida de vocês. Esse era o protesto de Deus. Vocês estão abandonando a fonte de águas vivas, uma fonte limpa, pura, que não vem do raso, algo que bota da profundidade. Vocês estão me abandonando. Vocês estão abandonando aquele que pode fazer e gerar na vida de vocês aquilo que nenhuma outra coisa pode fazer por vocês. Vocês têm disponíveis uma água limpa, uma fonte inesgotável, mas vocês estão preferindo beber água imunda. Vocês estão preferindo beber daquilo que vai gerar morte, consequências, prejuízo à vida de vocês. Por isso que é uma loucura abandonar a Deus, querido. Por isso que é uma loucura deixar de viver na fonte, na profundidade que Deus tem para nós, e se contentar com cisternas rachadas, que não conseguem reter o que Deus pode fazer. Mas sabe por que aquele povo costumava fazer cisternas? Por causa do comodismo. Era mais cômodo ter ali uma cisterna com água dentro da sua casa, do que sair todos os dias até a fonte para poder beber. É mais cômodo eu ficar na minha casa, não querer vir para o culto. É mais cômodo. Tem um online. É melhor. Mas será que isso tem gerado vida? Isso nos fala também da responsabilidade que nós temos de nos levantar todos os dias e romper com essa cadeia de comodismo e assumir o compromisso de estarmos indo à fonte todas as vezes que for necessário. Toca aí quem está do seu lado e diz assim, ó, existe uma fonte inesgotável de Deus para a sua vida. Não se contente com água parada, com água suja. Não se contente.
Queridos, eu sei o que é beber uma água contaminada. No ano de 2016, a gente foi fazer um batismo lá no Cafundó. 2015, perdão. Cafundó é uma base missionária que tinha. E a gente foi fazer um batismo lá e a gente levou a gente ia passar só 2 dias. A gente levou 2 garrafões de 20 litros, 40 litros de água, e era o suficiente. Para mim, para mais um missionário que estava lá, e para a pastora Flávia e a irmã Erilúcia. Quando encostamos o carro, a abençoada da pastora Flávia foi querer tirar os garrafão com a mão toda melada de gordura. O que aconteceu? Quebrou o primeiro garrafão. Quando eu gritei, não pega, já tinha quebrado o segundo. E quem já foi no Cafundó, não brinca não, querido. É 3h30 você subindo no lombo do jumento, em cima de uma serra, que só passava, isso aqui, essa brecha aqui. Para você descer lá e subir, você não dá para ir no mesmo dia, porque você não tem perna para fazer isso. Subir, descer e subir de novo, só se você for nativo de lá. E a gente teve que beber água lá de uma cisterna que tinha lá. Eu tenho uma foto no meu Facebook, a água era da cor dessa cadeira que você está sentado, amarela. Parecia gasolina, parecia urina. De verdade, a cor da água muito suja. Ainda tinha as sanguessugas lá dentro da água. Era literalmente uma cisterna rachada. E a gente teve que beber essa água, queridos, mesmo fervendo a água, porque tinha que ferver e coar a água. Ainda tinha um punhão de areia e um pouquinho de carvão e umas pedras. Querido, mas a água era terrível. Nós fervíamos, colocava lá o carvão, um pouquinho de areia e umas pedras que tinha lá, e fervia dentro para depois ter uma água. A água era da cor dessa cadeira, mas ficava ali meio amarelada ainda, não tirava toda a sujeira da água, mesmo fervendo. Eu sei que eu passei 2 dias lá, mas eu passei 15 dias muito mal, quando eu voltei. Porque, queridos, quem bebe água suja, não tem como ser saudável. Quem abandona os mananciais e prefere tomar água da cisterna, rachada, cheia de sanguessuga, cheia de sujeira, cheia de coisas que não trazem benefício, sempre vão prejudicar a sua vida espiritual. Deus que estava dizendo para aquele povo: vocês têm tudo disponível para vocês. Eu tenho uma fonte de vida. Que mais na frente, lá no Evangelho de João, que ele diz: olha, rios de águas vivas jorrarão do vosso interior. Mas nunca vai jorrar um rio de água viva daqui dentro, se eu passar a minha vida toda bebendo água de cisternas sujas. Nunca vai jorrar um rio de água viva daqui de dentro, se aquilo que eu estou bebendo é podridão. O mesmo Jesus disse que da mesma fonte, do mesmo manancial, não pode jogar 2 águas. Ou é uma água limpa, pura, ou é uma água suja, amarga. Eu não sei, queridos, o que tem passado no seu coração nos últimos dias. Eu não sei se você se encaixa nesses perfis de abandonar a Deus. Se você tem amado esse mundo e virado as costas para as coisas de Deus. Se você não quer nem conversa com a igreja, porque acha que igreja é um negócio atrasado, difícil, porque tem todo tipo de gente. Ou se você está aqui dentro, mas está desviado, está com o coração distante do Senhor, está com o coração distante das coisas do Senhor. Eu não sei, queridos, como é a sua realidade hoje. Eu sei que hoje eu estou vindo aqui como um profeta de Deus para dizer para você: não beba de cisternas rachadas. Volta à fonte. Volta para o Senhor. Ele é um manancial de vida.
Ele é um manancial, Ele é aquele que pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Não abandona o Senhor, não cometa essa loucura, não cometa esse erro. Porque, queridos, abandonar ao Senhor, Ele traz consequências. Ainda que no livro de Jeremias, no capítulo 2, mais na frente aqui no versículo de número, no versículo aqui, 19, está escrito assim, ó: o seu erro castigará. Que erro ele está falando aqui? Qual erro? De abandonar a Deus. Esse erro de abandonar a Deus trará sobre si castigo, e a sua rebelião o repreenderá. Compreenda e veja, olha isso aqui, como é mal, mal e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Como é mal e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor dele, diz o soberano dos exércitos. Queridos, não existe benefício algum em abandonar o Senhor. Mas eu nunca vi alguém que abandonar o Senhor ter paz na sua vida. Só quem já se desviou sabe o quão difícil é voltar. Só quem já experimentou o poder de Deus e virou as costas para isso, e foi se embriagar, e foi se enveredar com as coisas desse mundo, sabe como é difícil voltar. Só quem já abandonou o Senhor sabe o quão difícil é voltar a beber da fonte. A vergonha. Sim ou não, queridos? Mais uma vez, de novo. Não vou mais não. Eu já fui tantas vezes. Aí a vergonha vai tomando de conta do coração, da mente. Aí o diabo vai soltando algumas sementes de mentiras, de sofismas. Ninguém se importa com você. Não vai ser mais do mesmo jeito. Só quem um dia já foi fervoroso na igreja e hoje não é mais, sabe como é difícil voltar a ser de novo. Só quem já congregou e passou muito tempo sem congregar, sabe o quão difícil é voltar a congregar. É amargo, queridos. Viver uma vida longe do Senhor é uma vida amarga. É uma vida difícil, sem sabor, sem graça. Davi, em um momento da sua vida, quando ele errou dentro da casa de Deus, servindo a Deus, cometeu um adultério e um assassinato, e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, até o dia que Deus levantou o profeta Natã e repreendeu Davi, e ele se arrependeu, e no Salmo 51 ele vai dizer algumas coisas, do quão difícil é virar as costas para Deus. Uma das coisas que Davi perdeu quando ele estava dentro da casa de Deus, e assim desviado, e assim tinha abandonado o Senhor, uma das coisas que ele perdeu foi a alegria. Ele não tinha mais aquela alegria que só o Senhor pode dar. O mundo, ele nos proporciona momentos alegres, mas ele não nos dá uma verdadeira alegria. Ao ponto de Davi, no Salmo 58, dizer: Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me isso. Eu perdi, Deus. Um dia eu tive,
Um dia essa alegria que o mundo nunca me deu, teve aqui dentro, mas hoje eu sinto que eu não tenho mais. Davi disse assim, olha, Deus, renova em mim um espírito reto. Eu nunca vi alguém abandonar o Senhor e continuar vivendo uma vida de santidade. Sempre vai para uma vida de prostituição, promiscuidade, para uma vida de pecados, de excessos. Renova em mim. Davi estava reconhecendo, Deus, existe algo aqui dentro que eu perdi. Primeiro foi a tua alegria. Segundo, foi aquilo que eu tinha um espírito reto e voluntário, inabalável. Perdi. Renova isso aqui dentro. Estou precisando de um renovo. Ele vai dizer, olha, os meus ossos foram todos esmagados. Faz eles voltarem a sentir a tua alegria. E o maior desespero que Davi tinha era de viver um dia sem a presença de Deus. Ao ponto dele dizer, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem a tua presença. Abandonar a Deus, virar as costas para Deus, é perder a presença dele manifesta dentro de você. Queridos, eu já experimentei muitas coisas nesse mundo. Eu já tive muitas sensações. Como diz aqui, eu já tive muitas lombras. Mas nada é comparado à presença de Deus habitando aqui dentro. Eu já tive em muitas festas. Eu já tive em muitos lugares. Mas nada se compara a estar um dia na casa do nosso Deus. Nada se compara. Ficar em casa não se compara a estar aqui. Ir para uma festa não se compara a estar aqui. Nada se compara. Estar na presença de Deus. Nada. Nada. Mas eu não vim aqui, que o meu papel aqui não é trazer nenhum peso para você, nenhum juízo. Eu não sou um profeta do caos. O meu papel aqui nessa noite é dizer, se você tem cometido esse erro, ou está pensando em cometer esse erro, de abandonar a Deus, eu quero dizer para você nessa noite, ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo de você voltar. Jeremias capítulo 2, versículo 1. Diz assim: assim diz o soberano. Fala a esse povo. Eu me lembro deles. Segurei na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: você pode estar distante de Deus hoje. Hoje você pode ter, algum tempo da sua jornada, você ter virado as costas para Deus. Mas deixa eu dizer algo para você da parte de Deus. Ele se lembra do seu tempo que você servia a Ele. Ele se lembra. Ele nunca esqueceu. Eu me lembro de você. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Eu me lembro da sua fidelidade. Olha isso aqui. Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem. Como noiva, você me amava. E me seguia pelo deserto. Por uma terra não semeada. Deus se lembra dos seus melhores momentos com Ele. Mesmo em meio aos desertos que você passou. Deus se lembra de cada
declaração de amor que você fez por Ele. Deus se lembra daquelas cartinhas diárias de declaração de amor. Deus se lembra. Deus nunca esqueceu. E hoje Ele te trouxe aqui, queridos, para dizer: é o tempo de você voltar. Você está longe, mas é um tempo de você voltar. É o tempo de você voltar a me seguir. É o tempo de você voltar à fonte de mananciais de águas vivas. O livro de Oséias, no capítulo 14, versículo 1 e 2, está escrito dessa forma: volte, ó Israel. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus. Segure na mão dessa pessoa e diz assim: sabe quem é esse Israel aqui? É você. É o seu nome que Deus está chamando hoje. Volte hoje ao Senhor, o seu Deus. Volte ao Senhor, o seu Deus, hoje. Volte. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. E digam: perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia recebe-nos, para que ofereçamos os frutos do nosso lábio. Volta, querido. Sai desse erro de querer viver longe do Senhor. Ninguém mais te suporta no mundo. As coisas do mundo não te suportam mais. Algumas coisas têm acontecido para expulsar você de certas situações. É porque esse não é o seu lugar. Volte ao Senhor. Volte para o Senhor. Volte a sua fidelidade ao Senhor. É uma loucura viver longe daquele que é a fonte de águas vivas. O nosso Deus, Ele não é um carrasco. Mesmo quando nós estamos longe, Ele continua nos esperando. Em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32, fala de uma parábola do filho pródigo. Desse filho que abandonou a casa do pai, abandonou o pai, foi amar o mundo. Mas um dia ele voltou aqui. E quando ele voltou, ele não encontrou um carrasco. Ele encontrou um pai que estava o esperando. Ele encontrou um bom pai que diz: filho meu, vem como você está. Eu tenho pessoas aqui que podem te ajudar. Traz ali uma nova roupa para ele. Traz ali um anel para ele. Traz ali uma nova sandália para ele. Traz ali. Sabe que eles não cometem esse erro de querer viver longe do Senhor. Volta hoje para os mananciais de águas vivas. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Existe uma graça, uma presença sendo liberada sobre esse lugar. Eu não sei se você tem sentido a presença dele aqui, mas eu já tenho sentido. Essa guerra espiritual que teve aqui não é por acaso. É porque existe um pai que está te esperando. E o inimigo tem feito de tudo para embaraçar você e deixar você longe do Senhor, longe de Deus. Eu não sei o que causou
a saída da casa de Deus. Eu não sei o que causou o seu abandono a Deus, eu não sei. Mas eu sei que o seu Deus está te esperando de novo. Ele diz para você que Ele se lembra. Deus me fala aqui no meu espírito que Ele se lembra de pessoas aqui que preparavam comidas para moradores de rua. Deus se lembra de pessoas aqui que se organizavam para evangelizar. Deus se lembra. Volte ao Senhor hoje. Volte ao Senhor